A paz, querido. Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede com saúde, e o Senhor tem sido bom para conosco, nos dado graça para cultuar mais essa oportunidade, nosso culto de domingo, e nós estaremos mais uma vez fazendo como temos feito, crendo que brevemente isso vai passar, mas por enquanto se faz necessário. E eu quero trazer uma palavra para o nosso culto de hoje, que é o nosso culto de domingo, que está lá em Mateus capítulo 17. É bom que você abra a Bíblia também, leia junto comigo o texto que nós vamos meditar. Não é muito longo, mas uma palavra sempre é importante para a nossa meditação e a nossa oração no nosso culto de domingo. Ainda mais se tratando que nós só temos 2 cultos por semana, quarta e domingo. E daí você tem todo o tempo. Claro, é tão pouco tempo que não dá nem para a gente dar desculpa, porque não vemos, porque não ouvimos. Então, ouça os cultos, participe do culto, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te dou, Senhor, por essa bendita oportunidade que o Senhor nos concede. Nós não estamos aqui, Senhor, simplesmente porque queremos passar um tempo, uma hora. Não, Senhor, nós estamos aqui para cultuar o Teu nome. Eu com meu irmão, com a minha irmã, com as criancinhas que estará nos ouvindo. Senhor, que Teu Espírito Santo alcance a todos nesse momento. Que o Senhor possa visitar os corações, fortalecer os fracos, levantar os caídos, curar os enfermos, saciar o que tem fome da Tua palavra, socorrer os que estão desesperados, levantar os que estão abatidos, levantar os que estão depressivos. Ó Espírito Santo, a Tua palavra nos diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, em nome de Jesus, nós oramos. Que seja restaurado hoje, agora. Todos aqueles que estão me ouvindo, que precisam de uma palavra de restauração, de cura e de libertação. Ó Jesus, faz o milagre agora, Senhor. Faz o milagre nas vidas. Olha agora as casas, nossos filhos. Eu que já sou avô, meus netos. Aqueles que são avós, avós, olha para os netos, para os filhos. Senhor, nós temos visto quanta coisa errada, quantos jovens se desviando para maconha, para os vícios. Isso aí a gente não precisa nem ir muito longe, nem procurar. Só em passar pela rua a gente vê. Senhor, eu peço a salvação destes jovens.
Mas também te peço que o Senhor guarde os filhos dos meus irmãos. Eu não menciono o nome para não esquecer alguns. Então toma cada filho dos meus irmãos, cada criança, cada jovem. Pai, não deixa ir por esse caminho errado, do vício. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Espírito Santo, as famílias estão sendo sacudidas. Os filhos entrando para o homossexualismo, menina com menina, menino namorando menino. É uma coisa terrível. O Senhor está a ponto de vomitar esse povo. Pai, não deixa que seus filhos, os cristãos, comecem a aceitar isso como normalidade, como algo normal. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Os santos estão sendo afligidos nessa terra, mas Tu és o nosso socorro. Tu és o nosso socorro. Eu peço a Ti, Senhor, pela Esther, que está lá internado no hospital, aguardando para ser operada. Que Tu possa visitar Tua filha ali, Senhor. Guardar Tua filha, Senhor, que está lá internada no Alberto Torre, no Corubandê. Senhor, guarda ela desse mal que está instalado no nosso país e no mundo, chamado Covid. E ela está ali internada, Pai. Guarda Tua filha. Guarda, Senhor. Cobre ela com Teu sangue, Senhor. Não deixa, Senhor, que esse mal chegue à Tua filha. E essa operação que ela vai fazer, Pai, que seja bem sucedida, que ela retorne para casa em paz, satisfeita, não por estar doente, não por estar com o cotovelo enfermo, mas satisfeito que as coisas foi bem sucedido, a operação foi bem sucedida, os médicos atenciosos, enfermeira, maqueiro, não só com ela, mas com todos ali, Pai, que eles estão com ela ali nesse momento. Pai, que Teu anjo esteja ali com ela, guardando, livrando. Também a pessoa que está de companhia com ela seja guardada e coberta com Teu sangue. Guarda nossa casa, nossos filhos, toda a nossa família. Guarda a Tua igreja, cada um dos irmãos. Cobre cada um com Teu sangue. Livra-nos das más notícias, das quedas, do espírito devorador, espírito de morte. Livra-nos, Senhor. Pai, certa vez Pedro disse, para onde iremos nós? E nós dizemos amém, fazemos a voz de Pedro a nossa. Para onde iremos nós? Tu és o único socorro, Pai. O único socorro fiel e verdadeiro. Então nós nos lançamos e confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Nos diz assim:
Mateus capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e ao irmão Tiago e João, e levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda quando a nuvem luminosa o envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em que me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos caíram de bruço, tomando de grande medo. Aproximou-se dele, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos, não temais. Então ele, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Amém. Amém. Então, começando para a gente meditar um pouquinho nesse texto, nos diz a Bíblia, 6 dias depois, quer dizer, 6 dias depois do último acontecimento, que não é o caso aqui, o último nós vamos ficar só nesse para nós não divagar ou levar muito tempo puxando muitos assuntos. Então vamos ficar fixo somente aqui. Nos diz aqui, 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou em particular um alto monte. Então quer dizer aqui que Jesus levou somente esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Há muitos dizem, por que ele levava em particular? Eu só vou levantar uma polêmica rapidinho. Por que ele levava em particular de vez em quando esses 3? A Bíblia não é bem clara quanto a isso. Um diz, porque ele era amigo, íntimo, por isso, por aquilo. Eu me resguardo em forçar algo na Bíblia, o que ela não diz. Eu simplesmente leio e espero a revelação do Senhor. Eu desde criança eu vejo pastores pregando, eu estou na igreja desde criança, que eles eram um amigo mais íntimo de Jesus, coisa e tal. Jesus tinha aqueles 3 como amigo mais íntimo. Eu até respeito, mas eu não prego isso porque eu não vejo um versículo dando margem para dizer que Jesus tinha um relacionamento mais íntimo com esses 3, via ele como mais amigo, ou amava de maneira diferenciada. Não vejo. A única coisa que eu me resguardo em dizer é que Jesus, umas 2 ou 3 vezes, levou esses 3 em particular. E quando desceu o Espírito Santo lá em Pentecostes, Atos 2, quem mais aparecia fazendo algumas coisas eram esses 3, Pedro, Tiago e João. Pedro e Tiago, então, é o que mais aparecia. Mas, no entanto, o primeiro a ser morto foi Tiago. Se você quer aparecer mais, você vai ser o primeiro a ser morto. A Bíblia fala que o primeiro a ser morto por Herodes, dentro dos apóstolos, foi Tiago. Está lá no capítulo 12 de Atos.
Então é bom você ficar... Não aparece muito não, porque não você morre mais cedo. Mas isso é fora a parte, isso é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas é verdade mesmo. Tiago aqui, ó, é o que estava mais próximo de Jesus. E é o que foi morto primeiro. Pedro foi o que apareceu mais. E era o que ia ser o segundo a ser morto dentro dos apóstolos, logo quando a igreja foi estabelecida. Está lá em Atos, capítulo 2, 3 e 4, que era o início da igreja. Deus deu um escape para ele, que a igreja orou muitíssimo, aí Deus mandou um anjo e tirou ele. Mas Pedro foi chicoteado e coisa e tal. Então, Deus tem seus planos, porque que Jesus levava esses três mais para perto de vez em quando, de maneira, às vezes, até um pouco diferenciada, mas, no entanto, a gente vai vendo que eles padeceram, sofreram igual a todo, até de maneira pior. Então, isso não quer dizer que muitas vezes você tem uma revelação maior do que outros irmãos, você tem Deus tem um apreço melhor por você, não. Não importa, às vezes, porque tudo que recebemos por misericórdia. Às vezes a pessoa quer endeusar ou ficar quase vendo, botando um crente que tem uma profecia, que tem uma visão, ou que faz uma cura, quase no nível superior aos outros crentes. Não. É tudo igual. Deus usou ele, foi por misericórdia. Deus traz uma palavra profética através dele para a igreja, para uma pessoa, por misericórdia. Eu conheço não, eu acompanho de vez em quando um americano que já tem 50 anos de morto. Talvez poucas pessoas foi tão usada por Deus nesse mundo, mas muito usado. Talvez você também já viu, mensagem dele é Abraão, quer dizer Abraão, mas é americano, Abraão. Se você entrar no YouTube, você só escrever o nome dele, você vai ver. No entanto, Deus usava muitíssimo esse homem, mas estou dizendo que até fogo na cabeça aparecia e fotografava o fogo sobre a cabeça dele, coisa incrível. Fotografava o fogo, aquele arco de fogo sobre a cabeça dele. Saía na foto e tudo. O homem entrava dentro de um estádio, poucas pessoas que estivessem ali, ou nenhuma, deixava de ser curado. Quantos doentes tivessem, eram curados. No entanto, resumindo, com 50 e poucos anos, ele morreu num acidente de carro. Coisa braba mesmo. Acidente brabo. Veio um carro na contramão, pegou o dele, ele lá nos Estados Unidos. Homem ousado mesmo. O anjo andava perto dele, conversava com ele. E assim, coisa só vendo os testemunhos dele, que de vez em quando eu ouço. Mas se você quiser ouvir, pode procurar que você vai ouvir. Hoje todo mundo acha tudo no YouTube. Então, o que acontece? No entanto, muitos irmãos daquela época viveram até pouco tempo. Ele, com 54 anos, mais ou menos, morreu numa morte estúpida. Veio um carro na contramão, à noite pegou o dele, ele saiu todo machucado, nós ficou vários dias internado, com a cabeça inchada, e muito ruim, e acabou falecendo. O que eu quero dizer com isso? Porque as pessoas podem ser usadas por Deus, mas Deus vê todo mundo são iguais. Aquele que tem os dons, é bom que tenha, mas também aquele que não tem os dons, não tem dons, é amado por Deus da mesma forma. Deus, quando Deus disse que Deus amou o mundo de tal maneira, isso está incluindo você. Ah, Deus ama mais fulano porque fulano é usado. Não, Deus ama de qualquer. Ele é um pai, ele ama mesmo. Você não ama um filho, você que é pai,
você tem 3 filhos, aí nasce um bonitinho e um feinho. Você não vai amar o bonitinho em detrimento do feinho. Você não vai chegar numa... Você se forma, aí vai apresentar seus 3 filhos, você que é o feinho, fica sentado lá, nossa, nem se fala que esse é meu filho. Ele leva lá pro palco, esse aqui é meu filho, olha só que coisa linda. Não, você leva o feinho, o bonitinho, e na verdade não existe filho feio para mãe. Todo filho para mãe e pai, ele é lindo. Só de fora que diz assim, eu não sei como que o pai e a mãe possam ver tanta beleza daquela criança. Mas pai e mãe, olha assim, vê uma princesinha. Os outros olham, vê o quê? Vê um monstrinho. Mas a mãe não. Minha princesinha. É assim, e Deus, quando comparando, Deus é assim também, querido. Você pode não ser tão usado como você queria, como vê ou almeja. Então Deus, não, querido. Isso aí é uma... Claro, tem a busca que faz parte da gente. Como está lá, como até eu comentei um desses cultos, que está lá em 1 Coríntios capítulo 14, que quem tem a almejar os dons são a gente. Aí Deus, mas é Deus que libera segundo a tua vontade. Mas mesmo aqueles que não buscam o suficiente para ter os dons espirituais, eles são filho amado. Você é filha amada. Você é querida. E o mais importante, vai subir quem tem dom, que o mais importante é isso. Que nossa vida não consiste nos bens nem os dons aqui da terra. Vai subir quando ele voltar ou se você morrer antes. Quem tem dom e quem não tem. Que o mais importante é a nossa salvação eterna. Lá no céu só não vai subir só os profetas, só os que fizeram curas, só os pregadores. Não. O que vai estar mais lá no céu é os crentes anônimos, que nunca foi conhecido, nunca foi visto por ninguém. Era desconhecido pelo povo. Mas o mais importante é que você e eu tenhamos Cristo Jesus em nossos corações. Mas voltemos aqui. Então, é só para tirar uma que eu fico assim, que eu não ouço muito, por isso que eu entrei nessa história, voltando. Porque esses 3 eram mais amados, mais amigos, coisa e tal. Pode até ser, mas eu acho que Jesus tinha outros porquês para passar algumas lições para a gente, porque levava esses 3, mas não é o caso, nem quero entrar muito. Já entrei, mas não queria entrar, mas já entrei no assunto. Mas vamos aqui. Então levou em particular a um alto monte. E no versículo 2, e ali ele foi transfigurado diante deles. Então Jesus levou esses 3 apóstolos, que a Bíblia chama de discípulos, mais tarde que foi chamado de apóstolo, para um alto monte. Eu vi na televisão esse monte, pela televisão. É muito alto. E pela televisão, não sei se é verdade mesmo, Jesus, não foi só um dia para chegar lá nesse alto, não. Foi vários dias. Isso vendo pela televisão, que eu nunca fui lá em Israel. Não foi assim, subiu, chegou lá em cima no monte, não. Foi vários dias de caminhada. É porque a Bíblia resume muito. Porque senão, disse João, se tudo fosse escrito, nem o mundo caberia tanto livro. Então eu vendo, e lá, a subida de Jesus para esse alto monte onde ele foi transfigurado, foi vários dias subindo. E lá em cima é tão frio, que vive neve quase o ano todo. Aquela neve. Então é muito frio esse monte. E é uma subida bem íngreme mesmo, com muita dificuldade. Eu estava assistindo, que às vezes a gente lê, e às vezes é bom a gente ver a imagem para mostrar onde foi o Monte da Transfiguração. Aí eu comecei vendo na televisão
Se você procurar, volto a dizer, procurar no YouTube, hoje tudo você acha. Este mostra também. Então, aí Jesus subiu lá para cima, estava lá em cima com esses 3 discípulos, que a Bíblia diz. E lá, no versículo 2, Jesus se transfigurou na presença dele. E diz a Bíblia que seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Imagina você subir com Jesus, chega lá, o rosto parecia o sol. Ó, a Bíblia não é igual nós homens, não. Às vezes tinha 10 pessoas, aí você com vergonha de dizer que tinha 10 pessoas, você dá um aumento. Ah, tinha bastante gente. Mas a Bíblia não. Quando a Bíblia diz que algo é algo mesmo, e quando ela diz que o rosto dele resplandecia como o sol, imagina como que ficou aquilo estranho. Olhando o rosto de Jesus assim, eu vou usar essa palavra estranho. De repente, os discípulos que já estavam acostumados a dar com Jesus, o rosto de Jesus brilhava como o sol. Era desesperador mesmo. Por isso que eles caíram de... mais tarde eu vou ver eles caindo prostrado no chão. Que tem coisas que quando a gente lê aqui, quando a gente viaja, é muito estranho. E as suas vestes tornaram branco como a luz. Quer dizer, era algo milagroso. No versículo 3 nos diz, e eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aí nisso, quando Jesus estava lá no monte, que sua roupa resplandeceu, quem chegou perto dele? Moisés e Elias. E começou a conversar com Jesus. Então, por que Moisés e Elias chegou perto de Jesus quando Jesus estava tão resplandecente assim? Porque Moisés e Elias já tinham morrido, então o corpo dele era glorificado. Então ele podia ficar perto de Jesus. Quando Jesus estava naquele auge espiritual, Moisés e Elias chegou perto de Jesus normalmente. Por quê? Porque Moisés e Elias já tinham morrido há anos. E o corpo dele já estava glorificado. E alguns dizem que é porque Moisés e Elias representavam os profetas e Moisés a lei. Os dois representantes de 2 passagens bíblicas. Mas os 3 começaram a conversar. Moisés e Elias falando com ele. Aí no versículo 4 nos disse, e disse Pedro a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e a outra para Elias. Aqui é algo interessante. Eu falei antes que eu vi pela televisão que esse monte, ele é tão alto, que lá em Israel fica neve e ele é muito frio, por ele ser tão alto, ele é muito frio, gelado. E foi lá que Jesus quis ir com os seus discípulos. E olha bem, aí aparece Moisés e Elias, ele falando com Jesus. Moisés e Elias, eu estou trabalhando por suposição, já tinha mais de 2.000, 3.000 anos de morto em si, que saiu dessa terra. Como é que Pedro, Tiago, João, principalmente Pedro, olhou e conheceu que era Moisés e Elias? Que antigamente não tinha fotografia para você guardar a foto daquela pessoa. Fotografia é coisa moderna. Então, como que Pedro viu aqueles 2 varões, ou aqueles 2 homens conversando com Jesus, e ele distinguiu que ali era Pedro, que era Moisés e Elias? E como?
Se aqueles homens, como eu falei, já tinha mais de 2.000, 3.000 anos que já tinha saído, passou aqui nessa terra. A única coisa que entendemos, que eu entendo, primeiro, caiu uma teoria, que eu acho, que alguns dizem assim, lá no céu a gente não vai conhecer as pessoas. Tudo bem, isso aí não tem nada a ver com salvação, uma teoria que eu ouço, pode ser uma linha ou outra, não impede a sua salvação, você pode crer em uma ou na outra. Nós não vamos, mas tá aqui, Pedro conheceu quem era Elias e quem era Moisés. E sem apresentá-lo. Jesus não falou assim, aqui está Pedro, aqui está Elias, aqui está Moisés. Não, você não vê um texto que foi apresentado. Simplesmente ele olhou, viu aqueles dois homens conversando com Jesus. Ele viu que um era Elias e o outro era Moisés. E ele conheceu que era aqueles dois. Agora, então eu levanto essa tese aí que mostra que as pessoas não vai ser tão desconhecidas a ponto de não conhecer. Ele conheceu. Agora também me mostra outra coisa, agora uma qualidade de Pedro, que eu posso incluir também os discípulos. Eu falei que o lugar lá era muito frio. Ela não é, o monte continua lá. Aí aparece aqueles dois discípulos, ou aqueles dois homens, Elias e Moisés. E Jesus, no caso, os três conversando. Pedro fala assim, Senhor, que eu vou ler aqui e comentar. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Então, quando ele viu aqueles 3 homens e viu que o lugar era tão frio, como eu falei, ele pensou logo o quê? Vou fazer uma casa para eles 3, fazer uma guarita para eles 3. Por isso que eu comprovo para você que o lugar era frio, que ele se preocupou que o lugar, a neve cai direto. Então é muito gelado o lugar, esse monte lá em cima. Então ele teve a preocupação de fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. Mas o mais interessante, se o frio, se o problema, se a adversidade estava para os 3, estava para ele também, Pedro, Tiago e João. Mas você olha uma coisa que chama-nos a atenção, que ele nem pensou nele. Ele só falou, vamos fazer para vocês. Aí ele pensou o quê? E aí para você. Você não vê que ele falou assim, vamos fazer 4 tendas, 6 tendas, que ao total tinha 6. Contando com Pedro, Tiago e João, mais os 3, Jesus, Moisés e Elias. Então ele falou, vamos fazer 6 tendas, cada um, ou 4. Nós ficamos em uma e cada uma a sua. Não, ele nem pensou nele, ele só pensou em Jesus e Moisés e Elias. Eu faço, bom estarmos aqui. Ô Senhor, foi bom a gente estar aqui. Vou fazer 3 tendas. Uma para você, cada uma para Moisés, para Elias e outra para o Senhor. O que a gente aprende com isso, querido? É que esse homem de Deus nos passa. Olha o desinteresse dele. Olha o desapego dele das coisas. Ele não pensava nem mais nele. Se estava frio para um, estava frio para ele também. Se o tempo não proporcionava um bem-estar para ele, nem para os outros, então ele tinha que pensar também nele. Mas ele não pensou. Agora eu chamo eu e você para uma reflexão, para uma conversa. A gente somos assim? Você é assim? Tomara que você está dizendo, eu sou. Muito bem. Ou nós somos assim, aquele velho ditado antigo, que todos sabem, que o vovó já falava, nosso tataravô falava, qual? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Hoje o ser humano pensa assim.
Farinha pouco, meu pirão primeiro. Primeiro é meus filhos. Primeiro eu vou pensar em mim. Primeiro eu vou pensar na minha casa. Primeiro eu vou orar pelos meus. Tudo bem. E os demais? Pedro não pensou nem nele. E ele falou, é bom estarmos aqui, Senhor, para ver a visão. É bom estarmos aqui. Ele não falou isso. Para te ver glorificado um montão de... É bom estarmos aqui para te ver essa nova revelação. Não, ele falou, foi bom estarmos aqui, que aí a gente podemos fazer tenda para vocês três. Meu irmão, por que você quer ser abençoado? Qual o propósito que você quer receber os dons? Qual o propósito que você vai da igreja? Qual o propósito que você lê a Bíblia? Qual o propósito que você ora, que você jejua? Ah, é para mim ir para o céu. Ah, é para mim conquistar tais e tais coisas que está faltando na minha vida. Que bom. Mas você tem um propósito de fazer isso em prol de alguém? Por que você quer ficar rico? Só para você mostrar que você venceu? Ah, eu não quero ficar rico. Tudo bem. Mas em outros propósitos nessa vida, qual é? Você pensa em alguém? Pedro falou assim, bom estarmos aqui, porque a gente está vendo a tua presença, a tua glória. Não, Pedro falou assim, é bom estarmos aqui, que aí eu faço tenda para vocês. Meu irmão, por que você quer ser abençoado? Jesus não é tolo não, querido. Jesus, ele soma nossos corações. Você pensa em alguém, querido? Pedro não pensou nele. Ele pensou em fazer tenda para os outros. Reflete aqui comigo. Você já refletiu nesse versículo por esse ângulo? Tomara que sim. Se já, vamos refletir de novo. O lugar lá é muito frio, que eu falei alto. Já falei isso terceira vez. Ele não era para pensar em primeiro fazer uma... Não sei quanto tempo Jesus vai ficar aqui. Tiago, vamos fazer uma cabana para a gente se esconder. Não, ele não pensou nele não. Se era frio para o outro, era frio para ele também. Vamos fazer uma cabana para vocês. E ele? Por que eu estou chamando a atenção? Para você refletir, querido. Quando você está de barriga cheia, você já pensou em alguém que tá sem comer? Ah, já. Quando você pensa em alguém, não estou dizendo para você fazer isso, deixar de fazer, não. Estou mandando você refletir comigo. Você pensa assim, será que fulano recebeu uma cesta básica? Ah, eu vou falar com o pastor, para ele ver a família tal, que eu acho que a família tal está desamparada, está desassistida. Quando eu falo isso, não é só da nossa igreja, não. É alguém que você sabe que está desassistido. O mundo diz fazer bem sem saber quem. O mundo já diz isso. Pedro pensou em fazer tenda para o outro, não pensou nele. E nós às vezes somos assim. Nós pensamos no próximo. Porque a gente foca muito nessa transfiguração. Mas não esquecemos que a lição que Pedro passou para a gente, de pensar no próximo. Se alguém está passando necessidade, se sua família, parente seu, quando falo família, não é marido, mulher e filho, não. Parente, aquele que estão mais distante, que não mora com você. Será que está precisando da sua ajuda, não? Agora nós estamos numa época de doença. Você não sabe alguém que precisa comprar um remédio? Esses dias, eu estava até conversando com as irmãs. Eu estou falando isso, né? É só para mostrar uma história. Alguém precisou de remédio. Alguém que estava precisando de remédio porque pegou Covid.
Aí a gente fomos ver o remédio. Eu estou contando isso não é porque compramos não, porque eu quero contar essa história que vai vir depois. Aí fomos lá comprar. Aí fomos, compramos coisa e tal. Sabe quanto? Eu estou contando isso para chegar aqui. Sabe quanto foi o remédio? Só para uma pessoa, R$ 120. Só para um. E nessa casa, eu acho que estão uns 3 ou 4 com Covid. Imagina, alguém que ganha salário mínimo. Que eu pensava, na minha ignorância, quando a pessoa se internava ou ia lá no médico Covid, era igual quem tem problema de asma, diabetes, pressão alta, que vai lá e dá uma receita, e vai lá na farmácia ou já sai de lá com a sacolinha de remédio. Mas não está assim não, meu irmão. Não sei se é o governo, se é o município, o estado, não sei. Tão terrível. Vai os pobres para lá com o Covid, eles passam a receita. Estou dizendo que eu vi. Talvez você diga, não, mas aqui não. Tudo bem, eu respeito. Estou dizendo caso que eu tive que assistir, participei, fui lá comprar o remédio. Simplesmente a pessoa com Covid, eles passaram uma receita e mandou a pessoa para casa. Aí a pessoa que se vire. E pobre, estou dizendo pobre, que tinha que não sabia de onde tirar o dinheiro para comprar o remédio. Aí, graças a Deus, nós fomos lá, compramos o remédio, pela misericórdia do Senhor. Compramos. E nessa casa tem 3, 4 com Covid. Aí eu fiquei olhando para ele, vim de manhã para orar, aí fiquei comendo. Comigo mesmo, falei, que Jesus, eu pensava que quando os pobres aí, ou qualquer um, ia para lá e constatava com Covid, já saía com aquele kit de remédio, toma. Igual quem tem tuberculose, você sai com o tique. Espero que não, Jesus, que nós tenhamos. Já sai com o tiquezinho de remédio para você ir tomando durante 6 meses. Para que você não gasta nada. Quem tem asma, quem tem bronquite, como eu falei, também já vai na farmácia, que é grátis, pega o remédio, pressão alta. Mas o que eu estou vendo agora fazendo, o governo está fazendo, se você ficar mal, se interna. Vai lá, fica lá internado no respirador e não paga nada. O remédio está lá, você está internado. Mas se não for caso de internação, só uma consulta médica, eles passam a receita e te entregam e manda você para casa. E aí, como é que a pessoa vai fazer com aquela receita? Salário mínimo, muitas vezes paga aluguel. E eu vejo dentro de casa 3 pessoas com Covid. Por que eu estou falando isso? Meu irmão, sempre tem pessoa para você ajudar. Pode, mas eu não estou vendo ninguém. Ora o Senhor. Senhor, põe na minha frente. Põe na minha frente, Senhor. Põe no meu coração quem que eu posso ajudar. O Senhor vai botar, meu irmão. Quando a gente começa a ajudar alguém, Deus ajuda a gente. Deus não está simplesmente preocupado que você vai acumular muitas bênçãos nessa terra, comprar 3, 4 televisão de... Não é plasma não, agora mudou o nome, nem sei mais. Mas essa televisão moderna aí, você sabe. Deus não está preocupado que você vai botar uma em cada cômodo da sua casa, vai botar 3 lajes na sua casa, uma em cima da outra, a ponto que ele já não aguenta mais as colunas de tanta laje. Vai botar. Deus está preocupado. Deus está preocupado se a gente toma. Claro, Deus não quer você fique na miséria, não é isso? Não sou um pregador da miséria. Não. Se você tiver condições de ter um carro, tenha, sim. Se tiver condições de ter novo, tenha. Eu volto a dizer, uma boa casa, tenha. Mas eu quero dizer, querido, você tem uma preocupação do próximo, ou você só está pensando em acumular. Não, eu vou guardar, eu não sei o dia da manhã, tudo bem, não estou mandando você desperdiçar, mas vou pegar um exemplo aqui, triste, mas um exemplo, tem minha nora.
com 32 anos. Partiu. Eu falo isso com tristeza. Ela não tinha nada guardado, porque era pobre, igual a mim. Mas tem pessoas cristãs que ficam só com aquilo assim, eu não sei o amanhã, eu não sei o amanhã, eu não sei. Não estou dizendo também que você não possa guardar, não estou dizendo que guardar é pecado, mas estou dizendo bom senso. Eu não sei o amanhã, eu não sei o amanhã. Querido, o amanhã nosso está na mão do Senhor. E você hoje você tem ajudado alguém, você tem comprado remédio para alguém, você tem feito algo por alguém. Quantos arroz jogados para o cachorro? É triste isso que eu vou falar aqui. É triste isso que eu vou falar. Eu não sou contra animais, não. Nada disso. Eu não gosto de cachorro, todo mundo sabe, mas lá em casa tem 2 e quem cuida sou eu. Porque meu filho traz cachorro, aí vão para a vida deles, uma vida normal de jovem, e larga lá em casa. Não, esse cachorro é meu, para brincar quando está em casa. E agora para dar comida, para cuidar, sou eu. Até comprar comida, eu estou dizendo que ele não compre, mas deixa lá. É eu que troco comida, boto água. E quando acaba, eu mesmo nem pergunto ele, vou lá, compro, falo assim, falo para Esté, pô Esté, eu não gosto de cachorro, e quanto mais me aparece é cachorro aqui, e eu vou cuidando de cachorro, hoje mesmo cuidei já. O que acontece? Por que eu puxei assunto de cachorro?